Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui com o meu amigo que está sonolento hoje, né? Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Eu gosto que o John, ele fica dando o status toda vez que a gente vai começar, como eu estou. Então, vocês sabem da minha vida via John. Eu tô querendo transformar esse podcast num histórico do nosso relacionamento, Pietro. Não sei se você percebeu. Ah, tá bom. E... Sim. Desculpa. Se algum dia o John não falar de mim, já sabem que a gente brigou, tá, gente? É, não, com certeza, é isso mesmo. Pode ter certeza. Mas, John, a minha dúvida é, eu preciso estudar economia para fazer game design? Bom, isso nós vamos descobrir hoje, porque o nosso episódio sobre Economy Design com o nosso amigo Lucas Pereira vai começar. Então, já dado as apresentações, e aí, Lucas, tudo bem? E aí, Psolato, e aí, Pedro, tudo bem, vocês? Tudo ótimo, cara. Bom, a gente já comentou aqui de Economy Design, esse vai ser o papo que a gente vai falar, mas eu queria ouvir de você, antes de a gente comentar até sobre o assunto, um pouco sobre você, Lucas. Conta pra gente quem é você, por que que você acha que a gente chamou nesse papo aqui e tudo mais. Ah, com certeza vocês me chamaram para passar vergonha, né? Acho que começa por aí. Ah, isso sim, todo mundo que eu convido é para isso. O objetivo primário é esse. Exato. Então, cumprido, pronto, check. Aí, mas enfim, vou contar um pouquinho de mim, né? Então, para quem não conhece, eu sou o Lucas Pereira. Hoje trabalho como Senior Game Economy Designer na Fortes, uma empresa relativamente nova que está começando as operações. No ano passado, comprou a Octagon, que é uma empresa de Londrina, e aí trouxe as operações para o Brasil, então começou a contratar brasileiros também para fazer parte lá do time deles. É uma empresa de fora dos Estados Unidos, mas acaba sendo global, né? Enfim, tem um monte de lugar. Mas, enfim, trabalho lá como Senior Game Economy Designer. Já trabalhei antes, né? Trabalhei na Fanati, que é aqui em São Paulo, que é uma empresa de jogos de palavras, majoritariamente, né, jogos de palavras, então casual, mobile, jogos de palavras, board games. E antes disso trabalhava na Hoplon, no Heavy Metal Machines, né, que era um MOBA free to play para Uhum, computadores e pode crer. consoles, etc. Ah, e aí antes disso tudo era board games e empreendedorismo, tentando fazer os próprios estúdios, porque era uma época que não tinha quase nada de trabalho aqui. É, toda essa galera que trabalha com o jogo há mais de 10 anos, é esse histórico, né? No final ele fala, mas antes de tudo, eu fazia em casa sozinho no meu quintal, né? Bem isso, Alguma né? coisa assim. Exato. Muito Exato. bom, cara, que legal. Bom, como você mesmo comentou, você hoje trabalha como economy designer, né? E é sobre isso o nosso papo. Eu e o Pietro temos um pouco de histórico, eu imagino, de economy designer, dado a necessidade, né? A gente, como game designers aqui no Brasil, a gente sempre comenta que muitas das vezes as oportunidades de trabalho são mais genéricas, né? E generalistas. Então a gente precisa de um pouco de tudo, né? Ah, eu tenho que ser o narrative designer, o level designer, o system designer, o economy designer. Mas é muito legal ter você que é uma visão já específica do caso. E provavelmente por isso você vai trazer muito mais das informações pra gente. Show! Bom, então eu já queria começar a gente bater esse papo sobre economy designer, né, no geral. E antes disso tudo, eu queria explicar para a galera de casa o que que é isso, né? O que que faz o economy designer? Então, Lucas, descreva o que que você faz diariamente no seu trabalho. Eu preencho planilha, eu preencho mais umas planilhas. Às vezes eu preencho um Miro, né? Mas normalmente é planilha, assim. Mas assim, no geral, eu acho que é importante falar isso, né, também. Tipo, acaba que meu job title é economy designer, mas a gente não foge muito também dessa coisa mais genérica de
Sim. Também faço sistemas, também faço coisas que precisam fazer. Então, a gente acaba vestindo vários chapéus, eu nunca sei falar, mas acho que é chapéus, no desenvolvimento de jogo, né? A gente vai atacando o que dá para atacar, o que precisa ser atacado ali na hora. Então, mas no final do dia, economy design, né, para jogos, eu gosto de falar que eu tomo conta de todos os fluxos, de todo o fluxo de todos os recursos do jogo, né? De alguma forma ou de outra, Legal. eu acabo traqueando como que isso faz. E aí, óbvio que dependendo do jogo que eu estou trabalhando, vai variar um pouco a complexidade, né? Então, se eu estou fazendo um jogo single player e, sei lá, que não é live ops, né? Tipo um triple A da vida, apesar da complexidade dos sistemas, às vezes é mais fácil traquear esse fluxo de recursos do que um jogo mobile free to play, multiplayer e uma porrada de outros features envolvidas, né? Então você começa a criar complexidade demais nos features. Mas no final é isso. Layers, né? Sim. Exato, vai criando layers. Então, acho que no final é cuidar dos fluxos dos recursos dos jogos, do jogo, né? Especificamente. Massa. Eu acho que a gente tem uma estrutura aí do que um economy designer faz, mas o que é que tu diria que é a tua preocupação no dia a dia? Então, cara, o que é que um economy designer tem como foco? O que é que ele está tentando garantir? O que é que ele está tentando evitar? Uhum. Eu acho que a gente consegue falar que, sei lá, de alguma forma, pelo menos no meu trabalho, Uhum, o foco é sempre o jogo tá balanceado, né? E aí esse balanceado ele não é tão óbvio, tipo, os números estarem certinhos e bonitinhos, porque às vezes o balance do game não tem a ver só com números, né? Ele acaba indo para um lado de, às vezes de feeling, de game feel, às vezes uma coisa parece mais forte que outra, as pessoas reclamam, tem vários casos desses na indústria que são legais de falar. Então, mas acho que quando a gente fala de economia é um pouco nessa linha de dos números, né, efetivamente. Sim, sim. Por que que isso é importante? Porque se você, por exemplo, tem uma economia, né, de jogo, ela está muito inflada, né, ou seja, tem muito recurso para os jogadores, você acaba criando um momento ali para o jogador que é um momento quase que boring, né? É um momento que o jogador ele não precisa se engajar nas atividades do jogo para conseguir os recursos que ele precisa para conseguir, sei lá, upgrades, itens específicos, itens especiais, itens únicos e coisas do tipo. Então você acaba, tipo, gerando. Se você pegar a curva de flow, né, do Mihaly lá, do Mihaly Csikszentmihalyi lá, enfim, a teoria do flow, eu gosto de falar um pouquinho disso, né, que, tipo, dependendo da economia, você pode jogar o jogador para um lado boring da curva, que é tipo, puta, eu já tenho tudo, eu não preciso mais fazer nada e eu não quero mais fazer nada. Consegui muito fácil, né? Também, essas coisas. Consegui muito fácil, exato, exato. Ou o contrário, se você deixa tudo muito difícil, a pessoa não progride, não avança e ela não tem esse senso de progressão, de accomplishment, etc. E a pessoa também acaba desistindo de jogar o jogo, né? Porque é muito difícil. É o alcançável quase, né? O sentimento de inalcançável. Exato, exato. Então, acho que a minha preocupação diária é um pouco nessa linha, né? De entender o quanto os recursos do jogo estão entrando, né? Que a gente chama de sources, né, para o jogador, quais são os sources do jogo que entregam algum tipo de recurso para o jogador e quais são os sinks, né, que são basicamente formas que a gente tem de tirar esse recurso do jogador. O jogador gasta esse recurso para conseguir alguma coisa, para acessar alguma feature, enfim, do jogo. E aí a gente tem que criar um balance disso, né? Tipo, eu não posso, por exemplo, ter uma feature que o jogador ele por exemplo, uma feature de acesso a uma feature que é mais premium, vai, entre aspas. Não sei se é a melhor forma de explicar, mas que é mais premium. E você quer que esse jogador ele tenha a sensação de que ele está acessando uma parada que não é o tempo todo. Tipo, a fase bônus do Sonic, sabe? A fase bônus do Sonic é um momento especial. Legal, legal. Né? Então, se a gente fosse ter a fase bônus do Sonic, sei lá, 10 vezes na mesma fase, já não seria tão especial. Né? Então,
você tem que tomar cuidado com os recursos do jogo para que isso não vire algo, deixe de ser algo especial, né? Que continue sendo algo desejável pelo jogador, e que ele continue querendo fazer aquilo, se esforçar para conseguir os recursos necessários para fazer aquela atividade, né? Por exemplo. E aí, a gente, quando fala de economy, né, a gente pensa muito em jogos, talvez um pouco mais como Forex, às vezes até só nos jogos mobile, porque essa posição normalmente ela está associada a empresas de jogos mobile. Mas economy designers, é só isso? É só jogos muito complexos que têm muitos recursos entrando e saindo, ou é só jogos mobile? Cara, eu acho que não. Eu acho que economy design é isso para qualquer jogo. Então, você vai jogar The Witcher 3, você acaba tendo que pensar em fluxo de recursos dentro do jogo, né? E aí, acho que é legal. A gente pode até falar assim, tem uma tem um overlapping, né, entre economy design e system design muito forte, né? Então, tipo, é quase difícil de você falar que você só faz economia e quase difícil você falar que você só faz system sem essas duas coisas estarem ligadas, né? Em muitas empresas, como o Psolato falou no começo, em muitas empresas uma pessoa faz as duas coisas, né? E juntas, ao mesmo tempo, praticamente. Uhum. Então, é muito, assim, a gente está falando de recursos, então eu imagino que as pessoas estão pensando, dinheiro é o gold do jogo, é a geminha do Hum. jogo e tal. As currencies, né? Normalmente se pensa nas currencies, né? As currencies, né? Mas não necessariamente, né? Tipo, a gente pode começar a falar em economia em mana, por exemplo, né? Tipo assim, quanto de mana o jogador tem. Começa a entrar já numa linha do balance, mas também faz parte do economy design entender, né, esse sistema de quanta mana tem disponível. Então, tipo, quanto de mana o jogador tem, quais as habilidades ele vai conseguir usar, quanto, sei lá, dano ele vai conseguir dar até ele ter que encher a mana de novo, Uhum. né? Isso eu tenho que levar em consideração, por quê? Porque em algum momento ele vai precisar comprar uma poção de mana, né? E a poção de mana gasta recurso. Então, acaba que todos os sistemas estão dentro, de alguma forma ou de outra, acabam conversando também com a economia, né? Então, não necessariamente só currency, soft currency, hard currency, coisas que a gente costuma ver mais em mobile e free to play, né? Então, acho que no final, enfim, é isso. Tem economia em tudo, né? No final do dia. É, sim. Quando você diz também, eu queria até entender isso, né? Você, como o próprio economy designer, você trata também números que também não são necessariamente relevantes claro que você comentou, a só as currency, né? Mas números como, por exemplo, arma, o dano da arma do jogador, ou a quantidade de XP que um inimigo dá, isso também recai a você? Ou se você considera que é um outro ramo de game design? Então, é isso, né? Acho que é balance e normalmente entra em system, né? Balancear quanto de Uhum. dano tá uma arma. Mas em algum momento isso vai cair para um economy designer que tá, se essa arma dá 50 de dano, qual é o esforço que o jogador precisa para adquirir essa arma, né? E aí o esforço a gente pode pensar em esforço em quanto de gold essa arma vai custar, quanto tempo o jogador vai precisar jogar para conseguir aquele dinheiro, para conseguir aquela arma e etc, né? Então, tipo, eu tenho que levar em conta os parâmetros de todos os sistemas quando eu estou pensando de novo em synthesis sources no jogo, né? Em fluxo de recursos. E aí não tem como fugir. Vira balance e acaba entrando na parte de Sim, system que, recai nos que números recai lá. nos números, etc. Então, ah, é isso. Acho que está muito, nem intrínseco a palavra, está muito conectado, né? Então não tem como Tá fugir. Tá ligado, né? ligado. Eles estão todos É. ligados. É. Você também comentou aí, por uma questão rápida, sobre tempo, né? Quanto tempo o jogador precisa para conseguir, sei lá, os 50 moedinhas de ouro Uhum. para comprar a arma dos 50 de dano? Legal. Mas até o momento a gente tá só falando de número, né? O número do tempo, o número do. A gente falou do dano, o número do gold, do custo das coisas. Quanto que isso também entra em coisas que não são números?
Eu queria ouvir você falar se Economy Designer é ou não é só sobre números. Você comentou sobre a experiência, mas o que mais, além da experiência, remete ao Economy Designer? Cara, eu acho que a gente pode, assim, no final, pelo menos a minha experiência de trabalho com economia de jogo, Uhum, num geral é só números, tá? pode crer, Mas pode crer. eu acho que a gente pode extrapolar um pouco isso, né? Então a gente pode, por exemplo, talvez não necessariamente, sei lá, não ativamente falar sobre a experiência do jogador. Estou tentando só criar uma linha de raciocínio aqui. Mas, pô, não necessariamente, sei lá, por exemplo, o jogador vai pegar um item lendário, por exemplo, né? Tipo, o item lendário por si, a experiência de coletar um item lendário, sabe, de abrir a loot box, por exemplo, e vir lá um item lendário, um personagem super raro, esse tipo de coisa. Tem números envolvidos, né? O drop rate, blá blá blá, quanto custou a box, quantos, enfim, tudo isso. Mas existe essa experiência que é a experiência do tipo, putz, conseguir uma coisa única, né? Conseguir uma coisa foda, uma coisa, um item raro, um item forte. E acho que no final volta naquilo que eu falei há pouco tempo. Tipo, se é, é- é- isso é raro porque o sistema faz com que isso seja raro, né? Os números fazem com que Exato. essa parada seja rara. Você decidiu nos números, né? Sim, você decidiu nos números, mas você passou a experiência ali, o sentimento, né? Exato. Porque é raro, então é uma coisa que acontece uma vez ou outra e tal. Se acontecesse o tempo todo, não ia ser tão legal. Mas existe, por exemplo, uma coisa mais pensando em escopo, né? Em produção de jogo. Porque, tipo, às vezes a gente tem que fazer as coisas serem raras por causa de escopo, né? De produção do jogo. Então, por exemplo, sei lá, fazer uma skin do League of Legends, que eu esqueci o nome agora lá, as Ultra lá, eu As esqueci o nome mais agora. Né? monstrona, que troca tudo As mais os monstrosas, que desenhos. tem animação, que tem a porra Troca toda. É muito o mais desenho das difícil, poder, sim. é muito mais difícil fazer aquilo do que fazer uma skin que só muda a cor, né? Ó. Então, tipo, em termos de produção de jogo, se você, sem pensar em números, sabe? Em experiência, Uhum, assim, tipo, uhum. claro que isso é muito mais difícil de fazer. Então, isso tem que ser raro, isso tem que ser lendário. Tem que ser mais difícil de obter, né? Sim. Tem que ser mais difícil de obter, porque você cria um desirability, ali, um desire dentro daquele item, porque tem que ser, e porque é difícil de produzir aquilo. Não dá para produzir aquilo, sei lá, uma vez por mês, né? Sei lá. Você tem que produzir uma vez a cada 5 meses, enfim, eu estou chutando alguns números aleatórios aqui. E aí, o que que a gente faz? A gente tem que criar um sistema, de novo, volta para os números, que Uhum, reforça essa parada, né? Que fala, pô, perfeito. aquilo ali é o que você quer, porque é incrível, mas a gente tem que criar um sistema, um balance, etc., que faz aquilo ser difícil de conseguir, que é raro, que poucas pessoas têm, e coisas nessa linha. Então, às vezes a gente ajuda, a gente faz o inverso, né? Tipo, é difícil de produzir, então a gente torna aquilo raro. É muito E não bom. tipo, isso tem que ser raro, a gente produz para ser raro, né? Então a gente faz só uma mecânica inversa. Eu imagino que exista os dois, né? Existe o caso da coisa que é difícil, aí você coloca ela ser rara, e o contrário, né? Pô, tem a coisa muito pica aqui, eu vou fazer ela ser difícil, porque já é que eu quero, sabe? Exato, exato. Porque faz sentido, né? Enfim. Faz sentido. Ó, sim. Tipo, eles poderiam ter colocado 1 milhão de fases bônus do Sonic repetidas, mas isso não faria sentido, entendeu? Porque o sentimento é de deixar errado. Legal. Ô Lucas, e aí eu pergunto, por onde é que eu começo a economia, né? Já pensando em umas dicas práticas para as pessoas, porque Uhum, vou dar um exemplo do meu início de carreira. Tipo, você tira muito número da sua cabeça. O primeiro número vai ser 50, o primeiro número vai ser 70. Como é que eu olho, como é que eu inicio uma economia? Então, quais são as primeiras coisas que eu devo olhar? E aí eu queria também ouvir de você, quando a gente fala desse início de economia, como é que eu escolho os números que eu vou trabalhar? E quando eu falo os números, eu estou falando em escala mesmo, porque, né, eu posso ter uma escala unitária, decimal, uhum, centesimal e por aí vai. Então, como é que eu começo a economia e quais são as preocupações que eu tenho que ter ali no começo? tá.
Eu acho que eu diria, tá, assim, de novo, minha especialização, vai, eu acabei indo muito para a parte de free-to-play mobile, né? Então, pode ser que tenham coisas que aconteçam de uma forma um pouco diferente em jogos AAA, premiums, e talvez tenha algum outro Uhum, pensamento que eu desconheço, né? Mas, no geral, tá, para mim, toda a economia de todos os jogos existe uma currency, né? Uma moeda em comum, que a gente já falou aqui, que é o tempo, né? Então, tipo assim, em quanto tempo você quer que as coisas aconteçam no seu jogo? Baseado nisso, aí sim você começa a dar valor ao tempo, né? Então, tipo, por que que isso é importante? Acho que antes de continuar, por que que isso é importante? Por conta, no free-to-play mobile, isso é muito importante por conta de conteúdo, né? Você não consegue, você precisa criar um sistema no seu jogo que você consiga dar vazão para o seu conteúdo antes que os jogadores consumam todo o seu conteúdo, né? Isso é tipo meio lei do free to play, assim. Tipo, eu não posso fazer com que os meus jogadores, sei lá, se eu lanço 10 fases por mês, eu não uhum. posso fazer com que os jogadores terminem as 10 fases do jogo no quinto dia do mês e ficarem 25 dias sem jogar o meu jogo, né? Pondo em números simples, assim, né? Numa conta rápida, sim, sim, é. Uma conta rápida, exato. Então, tipo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, bom, beleza, eu tenho 10 fases que eu posso fazer por mês, porque, sabe, o meu time é pequeno, porque não importa a restrição, né? É isso o output do meu time, a gente consegue fazer 10 fases por mês. Eu tenho que achar um jeito, pensando na economia, no balance do jogo, que essas 10 fases tenham que ser feitas durante um mês. Então, tipo, e aí você começa a pegar algumas estimativas, né? Tipo, putz, então são 10 fases por mês, eu tenho que demorar 3 dias para cada fase, sei lá, né? Então, alguma coisa nessa linha. Óbvio que tudo depende do jogo, do tipo de jogo, é mais fácil ou mais difícil de fazer esse tipo de conta e etc. Mas você vai começando a tentar achar common grounds assim, nos seus sistemas e você consiga fazer esses gates, né? Então, tipo, puta, eu preciso fazer com que as pessoas consumam o meu jogo uma fase a cada 3 dias. Sei lá, como eu vou fazer isso? Não sei, vou criar um sistema no meio da fase que o jogador precisa, sei lá, um hard gate de soft currency, né, de gold. E aí eu sei que o jogador, farmando sei lá, 1 hora do jogo, ele consegue 100 golds, né? Porque se você for olhar nos dados, ou se for olhar no balance daquele sistema, o esperado é que isso aconteça, né? E aí, o que você faz? Bom, beleza, vamos fingir que o jogador pode, no máximo, jogar 16 horas por dia, porque 8 horas ele vai estar dormindo, né? Tipo, que a gente fala que normalmente é o dia de jogo do jogador, a gente considera 16 horas. Se ele pega 100 moedas de gold por hora, ele pega 1.600 moedas por dia. Se eu quero que dure 3 dias, eu posso, sei lá, fazer com que ele destrave o próximo level só quando ele conseguir 4.800 moedas. E aí, tipo, eu criei algum sistema ali para fazer com que ele precise ficar farmando moedinha naquele level, sabe? Qualquer coisa do Você tipo. segurou o cara, né? Eu segurei Pelo o cara, tempo. eu Uhum. fiz um gate ali para tipo, ele não passar para o próximo conteúdo antes de fazer isso. E aí isso tudo é pensado, né? Então, mas, de novo, tudo parte do tempo. Quanto tempo eu preciso que a pessoa consuma aquele conteúdo, quanto tempo eu quero que a pessoa consiga um item raro, né? E aí a gente começa a ver outros dados, né? Tipo, pessoas que conseguem item raro ficam mais tempo no jogo. Então, talvez eu queira fazer com que o primeiro item raro seja mais rápido. Enfim, aí a gente está entrando já em outras coisas, produto. Né? Tipo, no final é isso, né? Tipo, quanto tempo a pessoa consome o meu conteúdo, algum common ground para você partir ali de algum valor. Então, tipo, normalmente você faz alguma conversão do tipo hora e soft currency, né? Quanto vale 1 hora de jogo em soft currency? Que no final é quanto soft currency uma pessoa consegue coletar naquele momento do jogo dela por hora.
sei lá. Você pode fazer por minuto, você pode fazer mais granular, como você quiser, mas no exemplo vamos fazer por hora. E aí daí você começa a balançar as coisas, né? Então, tipo, acho que esse é um bom ponto de partida, né? O tempo e Pode crer. como os outros sistemas do jogo se relacionam com o seu tempo, né? E aí você vai começando a dar valores. Uhum. E aí, tipo, tem assim várias técnicas, sinceramente, eu não lembro de nome de nenhuma, porque eu sou horrível com o nome das coisas. Mas, por exemplo, tem a técnica de, tipo, o Sid Meier fala, acho que é Sid Meier, também, também eu sou horrível com nomes, mas o Sid Meier fala, né, tipo, Sid do Civilization, né? Sim. sim, mas ele fala, tipo, para balancear o jogo, ou você vai pro bare minimum, assim, que é tipo, ou você faz o mais drástico, que é a menor possível, ou você faz o mais drástico, que é o outro lado da moeda, assim, é, tipo, para você ver como os dois extremos se comportam, né? E aí Uhum. você É. começa a talvez ir para o meio, ou não, às vezes você acha que é o extremo, mas não é o extremo. E aí você vai mais para o extremo ainda. Eu lembro muito da galera utilizando isso quando vai fazer teste AB, né? Falava, porra, você vai fazer um teste AB de balanceamento, né? De economia, É, não faça uma parada custar um e uma parada custar dois. Não, faça uma parada custar um e a parada custar 10. Porque aí você vai ver realmente diferenças, né? Porque se exato, você ficar fazendo exato. muito micro balance, no final vai dar muito parecido, né? Porque são números que, porra, o jogador em si no final não vai ver tanta diferença. Você acaba tendo para testes AB, essas coisas, para ver impacto, né, no jogo, de fato. Isso. você você acaba tendo que mudar a escala dos números, né? Que aí entra um pouco no que o Pedro perguntou de, por que que você vai com 10, 100, 200, 500, né? Enfim, acho que eu costumo tem alguns pontos, né? Em termos de escala de números. O primeiro é como que o jogador vai se sentir vendo aquele número no jogo, né? Então, tipo, se eu tiver sei lá, matei um boss no Diablo. Tô jogando lá Diablo 4, vou lá matar o primeiro boss do ato 1. E aí eu mato Perfeito. o bicho e dropa um de gold, não parece certo, Sim, né? Tipo sim. assim, a sensação de ver um de gold saindo de um boss é uma coisa estranha, né? E aí, então, tipo, normalmente você não vai fazer isso, né? Como o gold é a currency básica do jogo, provavelmente você vai querer dropar gold com certa constância dentro do jogo. E aí você falar que o boss vai dropar um de gold por si só é estranho, mas o outro ponto é que você precisa de granularidade para fazer as coisas. Então, tipo, por conta de balance, né? Então, tipo, se eu vou dar um de gold pro boss, eu não consigo dar menos do que um de gold para os bichinhos, né? Você não quebra, né? Exato. Como é que você vai quebrar esse gold, né? Aí, ou Uhum. você faz o que é mais complexo, que é tipo, então agora D&D, que agora tem moeda de prata, moeda de cobre, moeda de É, sei o que vários lá, tipos, né? e aí você faz E a umas cada 100 conversão. de uma é um da Isso, outra, exato. né? Que é Sim. super complexo, principalmente para jogadores mobile, né? Para ficarem mantendo track de estudo. A gente normalmente quer manter o mínimo de currencies possível. Mas é isso, você não tem nada. Ou você aumenta os números, né? Então, tipo, então em vez de ser um de gold, vai ser 1.000 de gold. Pô, agora eu tenho um espectro muito grande entre 1.000 e 1, que eu consigo fazer com que o primeiro bicho do jogo drope um de gold. E tá tudo bem, porque a Exato. escala né, vai aumentando até chegar lá no boss, que dá 1.000 de gold. Então, acho que são esses dois pontos. E com isso imagino que imagino que com isso também você balanceia o preço das coisas, né? O cara vai comprar a espada nova na loja, a espada também não vai custar um de gold, né? Vai custar um Exato. preço que é referente ao quanto você quer que custe, dado a morte do chefe e tudo mais, né? É dado o esforço dele, né? Isso, dado o esforço. Aí você vai quebrando isso em todos os outros números, né, do jogo. Isso, isso. E aí, às vezes, você acaba criando um número que vira meio que a âncora do seu jogo, né? Então, tipo, normalmente em jogo free to play, você acaba criando a conversão básica, que é ou do tempo, de novo, ou você cria a relação entre soft currency e hard currency, né? Então, tipo, quantas soft currencies vale uma hard currency? E acho que, sei lá, para quem não sabe, né, hard currency é a moeda que você consegue normalmente só pagando dinheiro mesmo, né, efetivamente.
Às vezes você Uhum. consegue jogando o jogo, mas tipo, é bem raro. Normalmente você consegue só pagando. E aí você tendo essa âncora, né? Tipo assim, isso aqui é praticamente imutável no jogo. Aí você começa a balancear as coisas, né? Muito massa. Ô, Lucas, e aí, mesmo com toda essa estratégia que você faz, você entender essa conta, né? Criar um número âncora, entender a escala de valor que você quer trabalhar, você me diria que é possível eu acertar a economia do jogo de primeira sem testar com nenhum jogador? Se alguém te dizer que sim, eu acho que você pode ou contratar a pessoa, mas provavelmente a pessoa tá maluca, né? Cara, eu acho assim, tem coisas que você consegue modelar e você não precisa de teste, né? Porque você põe na planilha, você faz a simulação e tipo é isso, né? Não tem como. Se o seu sistema não tiver nenhum furo, é bem safe, né, você ir com aqueles valores e saber que aquilo está funcionando. Pelo menos para lançar o jogo, assim, você não deveria ter grandes surpresas, a não ser que você modelou uma economia que pode estar um pouco errada. E aí entra outro ponto que é, se você tiver tempo e for tranquilo, sempre vale a pena testar um pouco, né? Então, tipo, um teste interno, uma galera da própria empresa, ou então você testando a economia para ver se realmente as contas que você fez faz sentido. Mas o legal da economia é isso, né? Porque eu acho que você é muito mais exata do que design de sistemas específicos, né? Então, tipo assim, putz, você vai fazer um design de uma feature no jogo. Você não tem tanta certeza assim se as pessoas vão gostar daquilo, né? É sempre um risco. Sempre tem um mínimo de risco, mas sempre tem um risco, né? Você pode lançar e falar, putz, as pessoas só não engajaram com aquilo, e aí você vai ter que mudar, vai ter que fazer ajuste, vai ter que, às vezes, até matar aquela feature que não funcionou, sabe? Coisas do tipo. Agora, a economia, você tem. É muito mais fácil, porque tem bastante exatas, né, na economia. Você tem como ter simulado, feito muitos testes antes de qualquer playtest, né? Qualquer teste, qualquer playtest, qualquer lançamento, etc. Então você consegue, se você precisar, por qualquer que seja o motivo, você consegue já ter uma ideia bem, não é nenhuma ideia, né? Você consegue ter quase certeza. Eu não gosto de falar certeza absoluta, porque tudo que é certeza absoluta é muito forte. Eu trabalho sempre com incertezas na minha vida. Uhum. Pode Mas, ser que amanhã apareça algo que resolva o negócio. exato, exato. É, pode ser que amanhã alguém quebre aquela economia, porque sei lá, qualquer seja o motivo, né? Tipo, mas no geral, você consegue prever, né? Porque você consegue saber, tipo assim, para a economia tem caps, né? Então, tipo assim, se você um jeito safe de fazer isso é, cara, se um jogador jogar 24 horas no meu jogo por dia, no máximo ele vai conseguir pegar tantos recursos. E não existe nada que aconteça que vá mudar isso, sabe? Tipo, não importa ah, se o jogador. Primeiro, não tem como ele entrar mais de 24 horas, né, no seu jogo, porque só tem 24 horas no jogo. Então, tipo, tem alguns hard caps que Uhum. a economia possibilita que você consegue ter muito mais certeza das coisas. Então, às vezes você não precisa testar, basicamente é isso. Às vezes você sabe e só implementa. O problema é de novo, indo para o jogo free to play, live ops, é quando você começa a criar outros sistemas que interagem com aquela economia que você fez, né? Então, por exemplo, fiz um jogo que todo dia você pega um recurso lá, sei lá, um diamante. Busca a moedinha na loja. Todo dia você vai lá e busca um diamante. E aí você sabe que, pô, em 30 dias a pessoa vai ter 30 diamantes. Acabou, né? Se a pessoa quiser quebrar isso, quiser comprar, beleza. Aí é outro ponto, né, do jogo. Mas, assim, no geral, não tem como ter mais do que 30 diamantes sem comprar no jogo.
Só que aí, tá, daqui 6 meses alguém vai lá, ou, né, outro game designer, outra feature, ou você mesmo, às vezes, vai e lança uma outra feature que também dá um diamante quando o jogador completa a quest. E aí você. E aí não tem um hard cap. E, tipo, dá um diamante quando o jogador completa a quest. Você pode falar, ele pode fazer uma quest por dia, sei lá, né, alguma coisa nessa linha. Uhum. E aí, só que aí, tipo, você tinha feito o balance antes para 30 diamantes, né? Agora já são Exato. 60. Então você começou a fludar a economia, né? Então, de novo, óbvio, se você é um bom designer e tem todos os sistemas amarrados, você não vai fazer, não vai acontecer isso. Mas Você vai ter pensado nele você antes, vai ter né? pensado, você vai Na ter realidade. pensado, exato, você vai ter pensado que o diamante, assim, putz, eu vou dar um diamante aqui, vai cagar o balance ali no outro lugar que eu tinha feito e eu tenho que ajustar isso de algum jeito. Vou dar um diamante a cada 2 dias naquele outro sistema e agora eu vou dar um diamante aqui a cada 2 dias, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou então vou lançar novos itens que custam diamante, que são mais caros, e aí tudo bem a pessoa acumular mais diamantes. Enfim, né? Então, tipo, mas assim, no geral, eu falei tudo isso para no final responder bem, bem straightforward. Sim, você consegue fazer muita coisa sem testar nada, porque sem testar no sentido no jogo direto, né? Você consegue testar na planilha, machinations, fazer várias simulações de várias formas diferentes para você prever, né, a economia, como ela vai funcionar. Mas é sempre legal testar, porque, de novo, sei lá, será que ganhar um diamante por dia é legal? Sabe? Tipo, passa uma sensação gostosa. Será que ter uma chance de ganhar entre 10 e 20, aí você não é mais um sistema determinístico, é um sistema aleatório que tem chance, talvez não seja mais legal, não crie mais engajamento. Talvez você possa testar isso como um AB, não um teste AB no futuro, coisas do tipo. Mas, em termos de números, você consegue prever tudo. Em termos de feeling e como as pessoas vão ah, experimentar aquela economia, aí sim você não tem como. Aí você precisaria testar, né, para ver. Uhum. Eu quero explorar um pouquinho mais disso que você falou agora, porque eu acho Hum, esse um ponto interessante. E vamos lá, né? A gente tem toda uma estrutura para tentar consolidar essa economia, para tentar garantir que os recursos estejam entrando, não em abundância, mas numa forma correta e que eles estejam saindo também da forma correta dentro do jogo, né? sim. Mas será que em alguns momentos vale a pena a gente dar mais, por exemplo, você estava falando de diamante, né? Dar mais diamantes para o meu jogador, contanto que isso tenha um outro tipo de retorno, digamos, até financeiro para o jogo. Eu dei mais diamante, mas na verdade meu jogador está gastando mais para conseguir esse diamante do que ele compraria. E aí ainda vai a pergunta, né? Será que também só controlar para tudo ficar ali certinho, nos números batendo todos, será que isso, como você estava falando, será que isso prevê a experiência do jogador e como ele vai interagir? Porque, pô, beleza, dá um diamante, mas não vai afetar em nada a minha economia, pode dar. Mas aí quando vê, o jogador não engaja com essa feature e esse pode ser um dos valores, dos pontos porque ele não engajou, né? O reward não parecia tão interessante pelo esforço. Então, resumindo, a pergunta às vezes vale soltar um pouco a mão dessa regra da economia, tipo, deixar ela ficar um pouco mais solta? Acho que sim, vale se você por exemplo, né, normalmente o jogo no começo da vida do jogador, ele te lota de recursos, né, para você não ter muito alguns motivos, né? Se você não tem perigo de travar no jogo, tipo, ficar parado lá e não conseguir fazer nada, sabe, na sua primeira sessão, então você vai ter bastante recurso para o que você precisa fazer naquele momento, né? Comparando, né? Então, tipo, sei lá, normalmente você vai, coisa besta, assim, normalmente você vai gastar 2 dinheirinhos para fazer uma ação no jogo, mas você ganha 50 dinheirinhos, e aí você tem a mais, né? Só que em algum momento isso aí vai flipar, né? Em algum momento, agora você precisa de 100 moedinhas para fazer ação e você ganha 50. Então você fala, putz, né? E aí
há alguns motivos para isso acontecer, né? Mas, assim, acho que vou manter a sua pergunta, a gente pode entrar nesse twist depois, se a gente quiser, nesses pinch points e tal. Mas, pô, é, é importante para o jogador ele ter essa sensação, né, de estar ganhando muita coisa. É legal. Mas, de novo, não pode ser sempre, porque senão fica chato. Mesmo que o jogador. Você não pode ficar enfiando o jogador com recurso, porque uma hora aquilo perde valor, né? Economicamente, né, se for olhar para a economia, é a mesma coisa. Você não pode ficar imprimindo dinheiro, porque senão, em algum momento, aquilo ali perde valor, né? É, e aí, por isso que recursos finitos costumam ser mais caros, ter mais valor, né? Porque eles realmente são finitos, eles vão acabar em algum momento. E as pessoas, e aí você, enfim, tem mais procura, tudo isso, então fica mais caro, né, no final do dia. Desculpa, às vezes eu dou umas viajadas, tá, nas ideias aqui, então. Eu Relaxa, posso. cara, tá Eu tudo bem. acho isso Tá importante, bom, se for no caso. tá bom. Mas, então, enfim, voltando para a pergunta, né? Então, tipo, sim, vale a pena você, às vezes, abrir a mão e dar um pouco mais de recursos. Se você tiver dados, né, para embasar essas coisas, melhor ainda, porque às vezes fala, pô, vou aqui, sei lá, eu tô dando 10 moedinhas por fase que o jogador completa. Mas quando ele completar, sei lá, eu tô vendo que na fase 27 as pessoas estão saindo do jogo, por exemplo. Pô, então, sei lá, talvez na fase 26 eu vou dar mais dinheiro e ver o que acontece. Será que as pessoas vão se empolgar, vão comprar coisas, vão. Ótimo teste. Né? E aí você vai ver o que acontece na fase 27 Uhum. e ver se elas saem, ver se elas engajam mais. E aí você fala, putz, aí você tem uma hipótese, testou a hipótese, com economia, teste A/B, etc. E você fala, bom, beleza, talvez esse aqui seja um ponto onde as pessoas estão ficando com pouco dinheiro, não conseguem comprar um power-up, a fase, sei lá. E aí você começa a investigar um pouco mais, talvez, né? Mas, então você vai fazer esses tipos de teste e você vai entendendo que tem momentos que sim, vale a pena você dar mais dinheiro. Aqueles momentos que, tipo, putz, eu vou deixar bastante dinheiro para a pessoa ter essa sensação de caramba, o jogo está sendo legal comigo, ganhei Uhum. dinheiro, né? Sim. Ah, faz muito tempo que você não entra no jogo, aí você entra no jogo, você ganha uma porrada de coisa, é legal, Welcome sabe? back, né? Welcome back, vem Welcome cá, back. toma aí. Então, tipo, às vezes é legal e às vezes não prejudica a economia. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai dando dinheiro a mais, dependendo, né, óbvio, dos valores que você dá, no momento a momento do jogo, aquilo pode não fazer tanta diferença. Mas, sei lá, se você olhar para um jogo. De novo, eu fico falando muito de free to play porque é a minha base, assim, tá? Mas Total, se total. vocês quiserem, se vocês quiserem entrar em premium e etc., a gente pode tentar entrar também. Mas, sei lá, a longo prazo, isso pode ser um problema para o jogo, né? Tipo assim, você inflar um pouco a economia em algum ponto ali no começo do jogo, em qualquer ponto do jogo, pode ser que isso implique em, tipo, não compras daqui 30 dias, que o jogador talvez compraria, né? Exato, E né? É aí, aquela dor que a gente comentou no começo ali, né? Porra, tá muito fácil agora, já não preciso, não tenho nenhuma dor, né? Então, é isso. Então, tipo, você ajudou a pessoa a passar da fase 27, mas aí agora ela passa da 28, 29, 30, 32, 33, sei sim. lá. E aí, quando vai ver, ficou chato, ela não saiu mais na 27, agora ela começou a sair na 36. Né? E aí, o que que você faz? Né? Tipo, vou pôr mais dinheiro aqui? É por isso? Não é, por outro motivo. E aí tem uma hora que você só não vai conseguir resolver esse problema, né? Mas eu acho que dar esse dinheiro a mais, né? O inesperado, no final do dia é isso, né? O inesperado, que é a pessoa está esperando ganhar 10, ganha 100, é legal, é divertido, é gostoso para o jogador, né? Então, acho que sim, em alguns momentos você pode fazer isso, Massa. tomando esses cuidados. Bom, a gente comentou muito sobre números aqui, né? E, basicamente, quando se pensa em números, a gente pensa em matemática. E eu acho que nem vale aqui a pergunta se precisa de aprender matemática para trabalhar como economic designer, né? Já está implícito na nossa questão aqui que sim, você tem que manjar de matemática. Mas a minha pergunta é para você é quanto
de matemática que eu preciso saber, né? Você, por exemplo, para contratar uma pessoa júnior, sei lá, plena, sênior, quanto de matemática e o que de matemática você acha que uma pessoa precisa saber para trabalhar como economy designer? Eu queria só complementar a pergunta do John e trazer também não só a matemática, mas dos conceitos da economia mesmo, né? Então, Legal, ótimo. todos esses pontos de macroeconomia, microeconomia, tudo, todo conhecimento que a gente fala da área econômica mesmo. Aham, aham, tá. É, cara, caras, né, no final do dia. Eu acho que, piadinhas à parte, então, tipo, falar que o chat GPT pode resolver isso tudo para você, você não precisa aprender muita coisa, né? Eu acho que, sim. E aí é a filosofia de design. Eu acho que como designer, e aí você é um economy designer, quanto mais você sabe, melhor. Ponto. Então, Uhum. tipo, putz, se você sabe Não tem jeito, né? economia, se você sabe economia, você sabe investimento, conhece investimento, sabe juros, entende, enfim, vários conceitos de economia. E assim, eu nem sou especialista em nada de economia, tá? Eu tenho uma noção básica das paradas, tipo, não estudei super. E aí acho que isso talvez até ajude a responder algumas coisas, né? Mas, tipo assim, eu não sou um puto estudioso de economia, de saber para falar de economia. E nem matemática, assim, eu acho que foi sempre a matéria que eu sempre me dei melhor no colégio, na minha vida, assim, no geral. Tive cálculos e cálculos nas faculdades que eu estudei, coisas nessa linha. Mas acho que no final, pelo menos para mim, o mais importante é lógica, né? Você ter um pensamento lógico. Isso não é só para economia, acho que para qualquer área, no final do dia, é importante, mas para design também é super importante, né? System Sim. design, principalmente. Mas a economia, no final, não foge muito disso. Então, acho que lógica é uma coisa importante você saber, né? E modelagem, né? Modelagem matemática, né? Modelagem de funções e etc. Acho que, tipo, independente se você sabe aplicar a maldita fórmula de Bhaskara para qualquer que seja o motivo, Sim. né? Que quase ninguém, né? Tipo, aplica muito pouco, enfim. O que você precisa saber é conseguir criar modelos matemáticos para resolver os seus problemas, né? E aí, esse é um nível de abstração que você acaba. Né? Tipo assim, confesso que eu estudei não tanto quanto eu deveria, né? Mas a minha vida foi, tipo, me forçando a fazer, né, esses modelos matemáticos. Batendo Tipo, na vou, parede, né? vou Até batendo na aprender. parede e acaba aprendendo. De vez em quando eu Sim. peço ajuda para uma outra pessoa, assim, ou como é que você faria isso? Normal, né? Tipo, ou no Uhum. Google, a pessoa, ou não importa. Mas acho que para mim, acho que essas são as duas skills assim que são essenciais, né? Você precisa, não tem como você modelar uma economia sem você criar modelos matemáticos. É difícil. Na minha experiência, cara, puta, eu sou o rei da regra de três e das porcentagens lá. O É meu isso, jogo tem é isso. muito isso, né, sabe? Ah, é o que a gente comentou, né? A paradinha do quanto que custa o soft currency e o hard currency, né? Depois você faz uma regrinha de três para entender quanto que um hard currency vale em soft currency, sabe? Para depois você fazer a conversão da lojinha. E aí já tem uma regra de três, né? Exato. Muitos outros lugares, sabe? Eu tenho que ganhar o XP para ganhar um level, sabe? Quando você faz uma progressão, quanto de XP que você precisa, sabe? Ou, vou abrir a caixa, tem a porcentagem de sair o item raro, lendário e o mítico. Quantos por cento você vai colocar em cada uma delas do drop sei lá, do baú, né? Isso eu acho que é as coisas que eu mais utilizo, sabe? E eu considero meio que é uma matemática aplicada, assim, né? Uma matemática quase que de um contador, pode-se dizer, sabe? E é uma matemática gostosa, pelo menos para mim, né? Essas coisas que você comentou também de fórmula, sabe? Vamos criar a fórmula do tempo do spawn do inimigo, sabe? Eu sei que isso não é necessariamente uma economy designer, mas é uma funçãozinha, né? Você está criando uma funçãozinha, uma regrinha que é uma regrinha matemática também, né? Exato. Né, mas assim, por exemplo, tipo, putz, óbvio que se você souber, né, tipo, coisas básicas até, né, tipo assim, uma curva exponencial, uma curva linear, uma Uhum, curva perfeito. logarítmica, como fazer essas curvas. PG e uma PA, né? Essas coisas. Exato.
você sabendo essas coisas te ajuda mais, né? Tipo assim, sabe? E você entender, pô, por que que uma curva de XP Uhum. normalmente é uma PG em vez de ser uma PA, né? Ah, por que que tem alguns jogos que usam PA ao invés de PG? Por que que, enfim, matematicamente são coisas diferentes, são jeitos, formas diferentes de aplicar a economia, enfim, de criar sistemas econômicos dentro do jogo que resolvem problemas diferentes, né? Ou de formas diferentes. E passam até sentimentos diferentes, Isso, até pro exato, jogador, sabe? exato, É uma exato. PA e uma PG, muda totalmente o sentimento do jogador no jogo e o sentimento da progressão dele, né? Exato. Escala de desafio e tudo mais. Legal. Hum. Bom, a gente falou da matemática e também uma outra coisa que eu acredito que a gente utiliza muito, você comentou delas, mas eu queria ouvir falar, é sobre as ferramentas, né? A gente tem lá a planilha, que é quase que o santo grau do economy design, eu acho que do design em geral, que é sei lá, o Excel da vida, né? Mas o que outras ferramentas você considera e utiliza no seu dia a dia para trabalhar? Tá. É, acho que é isso, Excel. É a primeira, não tem, né? É, Monstro, não tem não jeito. tem como. Assim, eu uso mais o Google Sheets só por conta de praticidade, etc. Mas no final é Total, planilhas no geral, né? E acho que é isso, o poder delas é muito forte, ainda mais quando você começa a aprender scriptar, né? Fazer os seus scripts de coisa na planilha, tipo assim, é muito poderosa a ferramenta, né? Muito poderosa a ferramenta. E aí fica a dica, o ChatGPT pode te ajudar com isso, então às vezes você descreve para ele o que você quer boa, que o script legal. faz, ele te dá um script bonitinho para planilha. Né? É legal. Tenho usado bastante, inclusive. E, e aí uma outra ferramenta que eu gosto, é, e é legal falar um pouco sobre a Machinations, né? Acho que Que legal, cara. para quem não conhece, né, Machinations é basicamente um, um diagrama animado, velho. Então, tipo, ele é um diagrama Uhum. que você É um, consegue é um visualizar. fluxograma muito doido, Isso, você consegue visualizar as coisas, os recursos passando de um lado para o outro, né? Mudando de estado e coisas do tipo. E aí, com o Machinations, você consegue gerar gráficos. Não estou falando que o Excel, o Planilhas não consiga, mas, enfim, o Machinations faz isso, né? Então, você gera gráficos, você consegue exportar, inclusive, para planilhas, importar de planilhas coisas para o Machinations. Mas o que eu gosto, assim, por muito tempo, eu tentei trocar um pelo outro, né? Eu tentei abandonar Pode crer. planilhas e fazer tudo no Machinations. E aí eu estou chegando à conclusão que não dá. Por enquanto não dá, Pode né? crer. Então, tipo, o que eu faço eu costumo usar os dois, sabe? Então, tipo, às vezes o Machinations ele é muito bom para você conseguir visualizar a relação, as relações entre os elementos do sistema e da economia no geral. Né? Coisa que é um pouco mais difícil de você entender na planilha. Né? Tipo, é mais difícil você olhar para uma planilha e falar assim, para onde está indo esse recurso? Para onde vai aquilo? Onde que é gasto? Onde é... Então, tipo, eu gosto do Machinations normalmente para fazer sketch, né, de sistemas. Então, tipo, fazer drafts de sistema, começar a estruturar algum sistema, porque eu consigo visualizar muito bem as relações dos parâmetros e das variáveis desse sistema, e para apresentar features, né, para apresentar sistemas para outras pessoas, principalmente para pessoas que não estão na área de game design, que tem um pouco mais de dificuldade de ver uma planilha, né, alguma coisa nessa linha. Então, tipo, eu consigo, Sim. com esse sistema aqui, então isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá, tem essas porcentagens aqui, essas chances, aí eu dou play, ver as bolinhas, sei lá, passando para um lado para o outro. Entrando na As coisa. pessoas, Muito as legal. pessoas gostam de ver, né? Então fica uma Porra, apresentação é legal. encantador, eu não vou mentir, não. É É, uma isso, parada é que isso. quando você olha funcionando, você bate palma, assim, não tem É jeito. legal, é legal. Então, tipo, eu uso bastante para isso, o Machinations, mas, de novo, não tem como largar a planilha. Né? Então, no final, Uhum, eu uhum. monto ali o loop do jogo, o sistema do jogo, no Machinations, alguma coisa, ou pelo menos uma coisa mais simplificada também, porque o Machinations é meio maluco, assim.
para você ir muito a É. fundo nas coisas, né? Ele é uma parada, ele também tem uma porta de entrada um pouco difícil, assim, eu Tem, sinto. Mas tem, uma tem. vez que você tem a manha dele ali, cara, você vai embora, né? Exato, exato. Mas aí, assim, aí depois você passa tudo para Excel, para Google Sheets, enfim, para planilha, Pode onde crer, você pode crer. quiser, para você manter tracking das coisas. Eu acho que, sei lá, essas são as duas principais ferramentas, eu diria. Acho que sim. E aí, tipo, Perfeito, a gente, perfeito. eu uso bastante Miro também, mas acho que qualquer game designer usa hoje Miro, que é para fazer, de novo, Não é diagrama. tão específico, né? Não é específico para economia. Para economia, essas duas coisas. Tem uma ferramenta, mentira, tem uma ferramenta, desculpa, eu esqueci, tá? Mas tem uma ferramenta, eu não vou lembrar o nome. Se eu lembrar, depois eu falo para vocês e Depois a passo. gente edita aqui e eu Mas grito aqui no. é uma ferramenta de modelagem eu já conhecia ela. Esses dias, o, o Igor Esperanza, que eu converso Sim, tô bastante com ligado. ele e tal, ele foi meu chefe na Hoplo, e aí ele me passou a, essa ferramenta, que é basicamente para você conseguir criar fórmulas e ver como elas são aplicadas matematicamente nos gráficos e tal, né? Então, às vezes você quer, tipo, eu quero uma curva logarítmica que no D10 tem esse valor, no D9 tem esse valor, sei lá, alguma coisa assim. Então você vai criando as funções e vai vendo vai vendo os gráficos, né, na parada. Então, tipo, você consegue, Uhum. para Nossa, modelar, né, matematicamente falando, é interessante. Eu tô vendo se eu acho aqui enquanto a gente fala. Aí se eu achar, eu falo aqui, eu grito o nome dela, meio fora do tópico, mas eu falo. Mas vamos seguir. Eu acho que a gente já explorou um pouco esse cenário, mas eu queria é, elaborar um pouquinho mais sobre a relação de economy designer, né? E aí talvez a gente de novo vá ter, ir para o mundo do free to play, mas qual é essa relação de data, testes e, e o economy designer, né? É muito importante para um economy designer realizar testes, olhar para os dados, porque, né, a gente sabe que os jogos hoje, a maioria dos jogos que estão na loja, eles estão vivos à medida que mais jogadores vão entrando. Você tem que ir analisando aqueles dados, até mesmo para, como você já comentou, revisar o balanceamento. Mas eu queria ouvir de você, como é a relação no dia a dia? Como é que você planeja um teste pensando na economia, né? Então, quando você faz um teste A/B, como é que você olha para ele pensando no resultado? Você cria uma hipótese, você já pensa no objetivo? Então, como é Uhum. essa relação com os dados? Eu acho que depois que você tem um jogo lançado, né? Até antes, na verdade, acho que você pode começar a olhar para isso quando você tem um protótipo, inclusive, do jogo. Você pode já ter dados lá para ter uma análise mais quantitativa, né? Mais certa das coisas, menos subjetiva, enfim. Mas eu acho que é isso, né? Você primeiro precisa entender os problemas. Então, por exemplo, sei lá, retenção do D7, né? Do sétimo dia do jogador. Tem muita gente saindo abaixo de, sei lá, de 30%, né? É isso? 30%. Mais ou menos isso, né? 30% é hits, né? Acho que é isso. Tô louco? Não, é isso, né? É. Eu não sei se eu estava confundindo com outro dia, mas acho que é isso. E então, tipo, sei lá, retenção enfim, do D30 tá abaixo de 10%. sim. Então você começa a criar algumas hipóteses, né? Você fala, putz, o que é que tá errado? Sei lá, é retenção de longo prazo, né? Tipo, então, será que as pessoas não estão criando hábito? Será que as pessoas estão com algum problema de entendimento de alguma mecânica que surge nesse momento do jogo? Você começa a criar várias hipóteses que atacam vários pontos diferentes do jogo, né? Não necessariamente só design. Então, às vezes pode ser um crash que está acontecendo por causa de um update que rolou.
pode ser, né, algum onboarding de alguma feature nova que tá horrível e as pessoas estão largando o jogo. É, pode ser economia, tipo, em algum momento do D30 ali as pessoas chegam com muito dinheiro ou com pouco dinheiro e aí não conseguem fazer nada no jogo e vão embora. Então, primeiro é isso, né? Você precisa criar essas hipóteses. Quando essa hipótese envolve a economia do jogo, que não é incomum, né? Não é raro isso acontecer, aí você começa a pensar em possíveis soluções para resolver aquele problema, Sim, vai, né? vai tentando quebrar a cabeça. Vai tentando, exato, você vai tentando pensar em soluções para aquilo. Então, tipo, putz, tem pouco recurso, O que tá? que é, Então, né? se a gente der muito recurso, vai resolver o problema? Uhum. Vamos fazer um teste AB, que nem aquele que eu falei. Vamos dar um teste AB no puzzle anterior, que as pessoas estão saindo. Vamos, eu falei, vamos dar um teste AB, né? Que loucura. Vamos dar um dinheiro aqui, uma quantidade X de dinheiro para o jogador e ver se isso muda, mas vamos manter track lá para daqui 30 dias também, né? No D60, ver se não impacta alguma coisa lá para frente. É uma hipótese e você pode fazer um teste, né? E aí, isso eu estou só falando teste, mas você provavelmente vai modelar a economia para esse source extra de dinheiro e vai ver o que acontece né, no D60, D90, se você quiser, depende um pouco do seu jogo. E aí você vai falar, bom, beleza, parece que não vai ter tanto impacto lá na frente, porque não vai ter tanto dinheiro assim, né? As coisas escalam, e aí, tipo, esse dinheiro que eu estou dando aqui, que é 100 dinheiros, no D60 a pessoa vai estar ganhando 1.000, então, sei lá, vai fazer pouca diferença, né? Sei lá, qualquer que seja a decisão, em algum momento você, você aceita e faz o teste AB, e aí mantém olhando para as métricas que te importam, né? No caso, essa específica é para retenção do D30, então você está olhando diretamente para isso. E possivelmente olhando para o balance de coins no jogo, né? Alguma coisa nessa linha. Porque para você ter chego na hipótese de que é economia, provavelmente você viu o balance de coins do jogo, de jogadores que estão chegando no D30, né? Sei lá, tipo, Uhum. qual é. E aí você fala, pô, tem pouca ou tem muita? Parece que tem muito, parece que tem pouco. É, você não tá chutando o que é, né? Você tá tentando Exato, descobrir o exato. que é. Pode crer, pode crer. Você vai cavando os dados, né? Tipo, você fala, Exato. bom, beleza, tem um problema aqui. O que pode ser? Aí você vai cruzando, né, as coisas. Tipo, pode ser crash. Quantos crashes estão rolando, sei lá, para essa Nesse galera? momento, é, sei Ah, lá. alguma coisa assim. Tipo, porque às vezes é isso, né? A pessoa chegou no puzzle 30 e normalmente chega lá pro dia 30 do jogo, e aí o puzzle 30 tá bugado, a pessoa trava, não consegue sair, né? Enfim. E você achando que era porque tava fácil demais, exatamente. Alguma coisa nessa linha. Então é importante você cavar, mas em algum momento vai chegar na economia, e aí pode ser uma hipótese você fazer essa mudança que a gente falou já, né? Tipo, vamos dar mais dinheiro aqui, dar menos dinheiro ali, Uhum. simula tudo na economia. Eu não sei se eu respondi, Pietro. Eu senti que eu dei uma viajada aqui maluca de novo. Não, não, Não sei respondeu se. sim. Mas eu vou complementar que eu acho interessante é, dessa relação de economy com os dados, que é, como a gente já falou, né, às vezes o jogo ele tem uma interferência que não necessariamente é só da economia, pode ser de um evento que está rolando, e esse evento está inserindo mais algo na economia, e tem também, por exemplo, um level design, pode estar ficando mais fácil, mais difícil, e por causa disso o jogador deixou de consumir naquele momento, ou ele passou a gastar mais para Exato. comprar coisas para passar daquele level, ou alguma coisa nesse cenário, né? Então, eu vejo essa relação muito próxima de como um economy designer tem que estar sempre, de certa forma, em contato e observando as métricas como elas estão performando, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente sempre faz assim, né? Tipo, a gente sempre faz estudo de mercado, né? Então a gente sempre olha para as concorrências para ver o que eles estão lançando, como é que tá. Isso não é uma coisa específica da Forte, isso é minha carreira de game design, né? Então, tipo, a gente sempre olha
Acho que em todas as empresas a gente acaba olhando para as concorrências, fazendo benchmark, estudando jogos, etc. E é legal quando a gente. Legal num ponto, né? Às vezes acontece coisas do tipo lançamento de features novas num jogo, que não é o nosso, e a gente começa a ver tipo, qual é o impacto daquela feature no jogo. Né? Então você começa a ver que, sei lá, depois do lançamento daquela feature, a retenção caiu. Será que é por causa de alguma coisa que aquela feature fez? Sabe? Será que é porque ela influenciou a economia? Será que é porque as pessoas gastaram todo o dinheiro naquele evento e aí quando terminaram o evento não tinham mais dinheiro, não conseguiam mais comprar power-up, não conseguiam mais avançar e desistiram do jogo que não queriam comprar? Então você começa a olhar também para outros, não só para o seu jogo, que acho que é o mais importante, obviamente, mas você também começa a entender algumas relações de economia em outros jogos, né? Porque às vezes é similar, às vezes são soluções similares. Então você olha para os outros jogos também e fica de olho nas métricas com bem menos precisão, obviamente, né? Porque tem várias outras variáveis ali, mas às vezes você consegue tirar alguns insights olhando para outros jogos, para outras métricas, usando alguns aplicativos, né, tipo EPM, Game Refinery, qualquer que seja, para você pegar algum comportamento que está fora ali, né, do padrão e você tentar traçar a relação e achar alguma coisa. Que é o melhor dos mundos, né? Para quem desenvolve jogo, você aprender com o erro dos outros é o melhor dos Já mundos, faz do assim. jeito certo o teu, né? Total. Mais ou menos isso. Então é interessante também, né? Essa relação de não só com o seu jogo, mas também olhar para os dados de outros jogos para tentar traçar relações. E aí, de novo, não só para a economia, né? Mas no geral, para tudo. Eu acho bom esse ponto que você trouxe de olhar a relação com outras coisas que estão acontecendo, porque, dando um exemplo, quando teve o início do lockdown, né, as pessoas começaram a ficar em casa, teve um maior consumo, de jogos em geral, e, de certa forma, isso afetou a economia dos jogos, porque as pessoas estavam gastando mais e etc. Então, a gente também começou a precisar entender como o mundo afeta o nosso jogo, até mesmo em cenários como, por exemplo, uma recessão global. Putz, as pessoas vão começar a parar de consumir ou elas vão gastar mais? Como é que está sendo a Exato. performance relacionada ao mundo? Então, acho muito importante esse ponto que você traz de que olhar não só para o nosso universo ali do nosso jogo, mas como o mundo afeta o nosso jogo. Porque, por exemplo, tem vários, né? Tipo assim, às vezes você olha para o seu jogo, você olha para o seu jogo, e aí pensar em economia, né? Então, tipo, a quantidade de compras que as pessoas estão fazendo tá caindo, assim, né? E aí você fica tipo, puta, fudeu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sei lá. E aí você começa a cavucar dentro dos dados do seu jogo, vai ver para economia, vai ver para não sei o quê, vai ver para bug, Sim, vai ver... E nada, né? E aí, na verdade, era só você abrir a página do UOL e falar assim, o mundo está em recessão. Você fala, tá, exato. Tá óbvio. tendo uma É, guerra, é, né? é isso. É isso. Então, às vezes é só uma questão que a gente só não tem como controlar, né? Tem como a gente tentar se adaptar, né? Ser reativo a isso dentro do jogo, então, tipo, oferecer descontos para ver se as pessoas compram. Eu tenho uma pergunta que do que você estava comentando, eu acho que relaciona também com. Você falou, eu vou começar a olhar para outros jogos e tal. E aí, eu queria. A gente sempre fala aqui que, pô, quando você se torna um game designer, e eu sei que você também faz isso, tem o olho. Você começa a jogar um jogo tentando um olhar de game design, né? Você está sempre meio que trabalhando quando você está jogando, que você começa a pensar, pô, esse Uhum. sistema se conecta assim, ele está tentando criar isso daqui, essa mecânica assimétrica funciona, não funciona, eu mudaria isso, A, B, C ou D. E a minha pergunta é, existe um olhar de economy designer quando você está jogando, então você começa a olhar para as economias? Tem, com certeza. Tem, né? Então, tipo, tanto para, tipo assim, vou fazer coisa boba, né? Vou fazer um progression de XP do jogador, level do jogador, vai. Como é que, qual que é a relação, né? Quão íngreme eu quero que seja essa curva, né? Tipo assim, quanto que eu quero que escale.
pensando que é uma PG, né? Quanto que eu quero que escale isso, em quanto tempo, né? Eu quero que escale para sempre, eu quero que em algum momento ela vire linear, porque já é muito, né? Se começar a escalar muito, fica impossível para os jogadores, etc. Eu vou, eu vou ter uma queda, sabe? Por exemplo, alguns jogos fazem isso, né? Que chega uma hora que o level fica tão absurdo, assim, a XP que você precisa, que eles derrubam, assim, né? Tipo, então, sei lá, no level 30 você precisava de 5 milhões de XP, no level 31 você precisa de 1 milhão de XP, né? E aí é muito louco. Tipo, o Tree of Saviors faz isso. Era curioso, assim, que chegava em alguns levels, assim, que tipo, a galera upava 5, 6 levels muito mais rápido. Era legal, porque dava um gás, assim, pra você continuar, né? Que é curioso também, inclusive, como efeito psicológico nos jogadores, mas é porque não escala, né? Tipo, se você mantém essa PG para sempre. Então, tipo, enfim, viajei de novo. Se você. É isso, eu quero criar um XP Road. Como é que outros jogos do mesmo tipo do jogo que eu estou fazendo fazem isso, né? Então, tipo, eu estou criando um jogo de palavras, né, da Funati. Pô, como é que, sei lá, Wordscapes, né, no caso, faz essa parada de level? Como é que Words of Wonder faz isso? Como é que outros jogos, não necessariamente do mesmo gênero, mas com o mesmo público, fazem isso, né? Porque provavelmente eles já têm alguma. Se eles já fazem isso há muito tempo, né? Se eles fazem isso e dá certo, tem isso também. Talvez seguir a linha de raciocínio deles seja uma boa, né? E aí é aquela parada de você não precisa necessariamente reinventar muito a roda. Você pode tentar jogar esses jogos e ver algumas tendências, alguns padrões que você consegue assimilar e criar na sua feature, né? Na feature que está trabalhando, etc. Tal. Então, sempre tem esse olhar, assim. Mas é curioso, porque tipo, eu especificamente, sempre que eu vou fazer um benchmark, né, conscientemente eu vou fazer um benchmark de algum jogo, Sei. eu gravo o jogo, assim. Ah, Eu legal. gravo a minha primeira hora de gameplay, às vezes menos, mas assim, no geral eu vou gravando até a primeira sessão, vai, basicamente. E porque eu consigo ter os dois momentos. O primeiro que é de usuário, sabe, tipo, de jogador, de, tipo, vou jogar o jogo e ver o que me frustra como jogador e não vou precisar ficar muito preocupado em relação econômica das coisas, quanto custa, quanto não custa, eu só vou ter, em algum momento vai chegar e falar assim, nossa, que caro isso aqui, sabe, mas não porque eu sei quanto eu estou ganhando, estou traçando relação econômica, olhando com esse olhar, né? Então, eu olho com o olhar do jogador. E aí, depois, eu assisto o vídeo e aí eu vou começando a fazer diagrama, assim, da economia daquele jogo, né? Então, tipo, então eu ganho moedinha, nos sources são esses, eu gasto moedinha aqui, ali, aqui, 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 eu ganho isso, gastando moedinha, então é tanto para tanto, essas são as relações, aí eu vou, sei lá, às vezes no wiki, né, e procuro lá, tipo, quanto de gold eu ganho nas fases até o final do jogo. E aí normalmente tem lá na wiki, tipo, quanto, né, sei lá, as recompensas de cada fase. Às vezes você consegue achar esse tipo É, de essas coisas sem tem, precisar né? jogar o jogo inteiro, né? Dependendo do jogo grande, tem mesmo. E aí você meio que consegue, no final do dia, modelar, né? Modelar a economia dos outros jogos. E é legal, porque você Uhum. acaba olhando e falando, tá, beleza, esse jogo resolve a economia desse jeito, integra essa feature de uma forma X com o loop do jogo, e aí é legal porque precisa desse recurso, daquele recurso, e aí você consegue usar isso como referência mesmo, né? No final você cria um banco de referências de sistemas e de economias, etc. Eu acho que no final é igual, muito parecido. Você só fica com esse olhar a mais. Você faz esse diagraminha de fluxo de recursos. Bom, eu acho que a gente falou de muita coisa aqui, né? E é sobre economy. E para quem está ouvindo a gente, como é que eu estudo sobre economy design? Então, se eu quero me tornar um economy designer, né? Eu quero ir mais para esse lado da economia, esse lado, como você falou, de certa forma, mais exato do game design, não que seja 100% exato, né? Mas mais exato do que só um sistema.
como é que eu estudo isso? O que é que eu preciso estudar? Tem algum lugar onde eu posso estudar por isso? E como é que eu me torno um economy designer? É, são boas perguntas. Então, acho que a primeira é o aprender, né? Tem alguns livros de economia, né, que falam de economia de jogo. De cabeça, eu acho que eu tenho dois, que é o Game Balance, do Ian Schreiber, e da... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Da Brenda Romero. Ah, sim. O Game Balance, ele tem lá alguns capítulos que falam de economia, como balancear as coisas, etc. Então, é interessante. É um livro bem denso. É, e tem o outro que, na verdade, eu falei que eu tinha de cabeça, mas eu não sei se eu vou lembrar o nome dele. Mas eu acho que é Virtual Economies. Acho que é isso. É Virtual Economies. É uma maçãzinha verde, acho. Design and Analysis, acho. Isso aí. É um livro legalzinho também para ler, para fazer, enfim, para aprender um pouco mais sobre economia, design e tal. É, mas eu acho que, assim, teoricamente tem isso, né? Tem um outro livro que chama Game Mechanics Advanced Game Design, mas agora falando assim, que inclusive é sobre machinations, né? Ele usa machinations para tudo esse livro. E eu não sei se ele chega a falar de economia. Não, acho que não. Eu esqueço, ignoro. Mas é um bom livro, vale a pena. Um livro legal para ler. Fala sobre Machinations. E aí, como Machinations é uma ferramenta de economia, acaba que Uhum. Tá tudo aí em casa, né? Tá ajuda. tudo em Tá, casa. tá tudo, exato, tá tudo em casa. Ah, então, enfim, livros é isso. Eu acho que tem alguns sites, né? Então, existe um podcast que não é especificamente sobre economia. Inclusive, eu desconheço, tá? É uma falha minha. Eu não acompanho muitos podcasts porque eu tenho um problema muito grave de atenção. Assim, eu só não consigo fazer as coisas em paralelo. Então, eu tenho dificuldade de acompanhar podcast no geral. Mas então, eu nem sei se tem algum de economia específico, né? Mas tem um que chama Mastering Retention, que é da galera do UserWise, que é uma ferramenta também e tal. E aí é o Tom Hammond, né, que fala. E aí, frequentemente, tem episódios sobre economia, sobre como fazer economia, como pensar economia, design de economia, balance de economia, Pô, coisa da assim. hora, da hora. Então, é legal. E ele tem um artigo, ele escreveu um artigo, acho que foi ele que escreveu um artigo antigo, relativamente antigo, mas é bem bom, assim, para, tipo, uma introdução a game economy design, né? A economia de jogo no geral. Uhum. E, enfim, provavelmente alguma coisa do tipo Introduction to Game Economy Design. Depois eu posso procurar de novo esse artigo, eu mando para vocês, vocês linkam no episódio, sei lá. Beleza, beleza. Mas, mas é um bom. E aí tem um outro artigo que é super legal também, que fala de economia no geral e a relação de valores e curvas, dicas, né, de quais curvas usar, como usar, para que usar, etc., que é de um blog chamado Lost Garden. Acho que esse talvez você já conheça. Pode crer. E, Tô e aí ligado. no Lost Garden tem um artigo específico que chama Chain Values ou Values at Chain. Eu não lembro agora, mas eu tenho tinha esse artigo impresso, que eu vivia olhando para ele. Eu tenho ainda aqui, ó, tá aqui. Ele está impresso, Caraca, legal. dobradinho. Value Chains, a method for creating and balancing faucet and drain game economies. Né? Então, é bem legal. Tem bastante coisa aqui interessante. Nossa. Enfim, leituras, essas coisas, fora, né, GDCs e etc., que provavelmente tem coisas de economia que eu também não vou saber indicar agora. Pô. Tá, essa é a parte teórica, vai. Essa é a parte Uhum, teórica. uhum. Agora é É a o parte que cabeção, né? importa.
Aham. Agora a parte que importa, que é como você realmente aprende, é fazendo, né? Não tem muito outro jeito, assim, sabe? É você, provavelmente, se você quer focar nisso, né? Dificilmente, no Brasil, pelo menos, né? Acho que dificilmente você vai conseguir uma vaga logo de cara em economy game designer, né? Porque você precisa primeiro provar que você é um bom game designer, porque para fazer uma economia você ainda precisa de todas as qualidades e habilidades de um game designer, então system design, problem solving e comunicação, tudo isso, né, é importante, não adianta. Mas você precisa mostrar que você consegue fazer, criar, pensar nesse fluxo de recursos do jogo de uma forma ótima, né, de uma forma que faz sentido para o produto. E aí, cara, isso só vem com prática, assim. Você pode ler, pode ver um monte de coisa, mas, assim, você vai ter que pegar a teoria que você leu, tentar aplicar e ver o que funcionou e o que não funcionou. E aprender em cima disso, já era, né? E aprender em cima disso, né? Não tem como. O processo de design é sempre iterativo. Não existe. Eu gosto de falar que game design é que nem cozinhar, assim. Você pode ler, pegar a receita lá Uhum. do MasterChef, do Jacan, sei lá quem for. É a primeira vez que eu vou fazer, com certeza não vai ficar boa, assim, sabe? Vai ter Uhum. algum problema. Ou vai ter muito sal, Ou você vai ou não vai esquecer cozinhar algo. direito, ou Exato. vai esquecer alguma coisa, né? E aí você só vai ficar bom fazendo 10, 15, 20, 50 vezes aquela receita. E a mesma coisa com o jogo, assim, você só fica bom mesmo fazendo 10, 15, 20, 50 jogos até a hora que tá, agora eu errei bastante. Você ainda vai continuar errando, eu continuo errando sempre, mas você erra menos, né? Você começa a errar menos. E aí, acho que é o momento que você aprende. Então, tipo, a minha dica, né, para quem quer começar aí focar em economy design é vira game designer no Brasil, numa empresa que tem estrutura, né, de dados que a gente falou aqui, que tem jogos que tem todas essas estruturas, né? Porque não adianta você fazer jogo que não tem essa necessidade, porque aí você não vai conseguir, né? Mas entre em alguma empresa que tem esse tipo de jogo, que exige esse tipo de conhecimento e vai assumindo essa responsabilidade dentro da empresa. Tem que balancear a economia daquele jogo, tem que definir números dos sistemas. Pô, deixa que eu faço, né? E aí você vai Pô, muito pegando, bom, vai muito. fazendo, e É, aí, eventualmente, você vai, sei lá, ou você vai achar uma vaga de Game Economy Design, ou você, dentro dessa empresa mesmo, você vai ser o responsável por toda essa parte, é. né? É aquele negócio, toca pro pai, né? Deixa que eu faço aqui que eu vou aprendendo. Eu É sei isso, é entender. isso. Total. Que foi mais ou menos o meu caminho, né? O meu Pô, caminho foi legal. tipo, eu era game designer genérico, genérico é muito ruim a palavra, né? É É, generalista, generalista. é mais bonito. Isso, generalista, genérico parece que eu tô, eu tô substituindo alguém de uma E forma é algo ruim, muito assim. pequeno, né? Parece que você não Exato. faz nada direito, na realidade. Exato. Então, tipo, eu sempre fui game designer generalista, fazendo tudo possível. Mas em algum momento eu fui indo para esse lado. Falei, puta, eu quero mexer em planilha, quero balancear as coisas, quero pensar na economia, porque eu acho que isso é importante. E é legal, e eu gostava e tal. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo isso. E aí surgiu a oportunidade na Fortes da vaga. Eu falei, pô, maneiro, vou ver o que que acontece. E aconteceu. E aí sim, virei, né? Economy Design. É o famoso cara, antes você tem que fazer o bagulho para depois você se tornar o bagulho, né? Tipo, para você Tipo até isso. você faz coisas de sênior antes de virar o sênior, né? O Exato, sênior, o exato. título vem depois, né? Acho que em todos os cargos de game designer normalmente é assim. É, Então, Pô. acho que é isso, assim, né? São essas duas coisas. Fazer e começar a pegar essas responsabilidades para você dentro da empresa, que eu acho que você vai fazer mais, né? Uhum. Eu acho que é o principal. Boa.
Bom, Lucas, vamos para nossa última perguntinha aqui. Eu acho que meio que você já respondeu ela na pergunta anterior, porque a pergunta é indicações de profissionais e pessoas para seguir, né? Mas você já comentou Aham. bastante. Você comentou da Romero. Claro, se você quiser falar de outras pessoas, sei lá, algumas pessoas que você conhece, que você acha que a galera deveria seguir para aprender mais de economy designer ou de game design no geral, sei lá, se você pensar em alguém. Mas também, se você não vier nada à mente, a pergunta mais importante do dia é indicação de jogo, né? Então a gente queria ouvir de você uma indicação de joguinho que você acha que vale a pena a galera jogar, ou porque ela faz um ótimo economia, ou simplesmente porque ele é um jogo foda mesmo, e é isso aí. Então é isso que a gente queria ouvir. Principalmente indicação do joguinho. Tá bom. Acho que, enfim, profissionais. Eu gosto muito do Tom Hammond, porque às vezes ele posta algumas coisas nessa linha de economia, seja podcast, seja, às vezes, alguns insights pequenos no LinkedIn também, ele manda bem. Não, mas tem uma moça que chama, acho que é Alexia Mandeville, acho que é isso. E ela faz balanceamento de jogo também, economia de jogo, ela é matemática, caralho e tal. Acho que é legal, assim. Às vezes ela posta umas coisas interessantes. Eu sigo ela no LinkedIn, também recomendo. Porra, boa, vou seguir. Tem outros nomes, provavelmente. De novo, se eu lembrar, eu mando, e aí Mais vocês link aqui. talvez coloquem na descrição, link aí. Mas agora de cabeça, assim, me vem poucos. Eu sou muito ruim com nomes. Devia ter separado também, né? O Pietro me mandou a pauta, eu que não fiz o meu trabalho de casa aqui. Pensei nisso agora. Mas tá, beleza. De pessoas é isso para seguir. Me sigam também, acho que vale a pena, Porra, porque nós vai falar isso a já já, cara. gente. Vamos. Ah, desculpa, perdão. Tá bom, não, não, tá bom, não vou pular a etapa, não vou pular a etapa. Porque eu não ia fazer jabá, eu ia falar só que eu gosto de conversar sobre. Porra, Então, mas tá é bom, isso. já Então falei. sigam o Lucas, pelo amor de E... Deus. E puxa, enche o saco dele pra perguntar coisa de economia. Já tá feito o jabá. Exato. E, e aí de jogo, cara, putz, de jogo. é, Tem um jogo que eu gosto muito, ah, que é o Satisfactory. Né? Foda. Puta, esse aí é Ele, maluquice. ele não é um jogo free to play, mobile, nada do tipo, mas eu acho que ele é um bom jogo. É um jogo divertido para você estudar, porque o tema dele é esse, né? É como você otimiza É, otimização pura de um o sistema. fluxo de recursos, né? Fluxo de recursos. Ele é um machination, Então, quase, né? tipo, Se você para pra ele é pensar. uma maquineiro. Exato, Tá exato, exato, é explicado por isso, que é você isso. gosta tanto desse jogo. Pode ser, pode ser. Então, tipo, acho que ele é um jogo legal, divertido para jogar e até, enfim, usar como estudo aí, para quem quiser. Mas o que eu recomendo mesmo, é o Diablo 4, porque quando lançar você está Porra, tá jogando, aí. se quiser, a gente joga junto. Porra, vamos adicionar na Battle.net E- aí que eu preciso. Tem que fazer, né? É um daqueles must, né? Não tem jeito de escapar. não tem como. Exato, exato. Eu joguei muito beta. Eu não sou um grande fã do modo, do tipo de jogo, mas não tem jeito, é. tá ligado? Ele é um marco. Pro bem ou pro mal, ele é um marco. Então, Nossa, cara, eu joguei o beta, é, acho que foi um final de semana, né? Eu joguei umas 60 horas do beta, assim. caralho, maluco. E eles vão pelo menos segurar o teu char? Ou, e, tipo, pro próximo ou você vai ter que Puta, não começar do zero? sei. Não sei, mas não importa. Eu faço de novo, tá tudo certo. É, se você fez isso Eu- 60 horas em uma semana, o que que é 2 mesinho aí, né? De é. jogo instalado. Mas é que eu fiz vários personagens, né? Ah, que da hora. Aí, mas aí, cara, eu joguei o 4 e aí eu fui voltando, assim. Eu joguei o 3, joguei o 2. Aí agora eu tô viciado no 2 no Resurrected. Tô só jogando, assim, Uhum, enquanto o 4 não lança. Então, pode fica crer. aí, É, eu assim, de jogando Street jogo. Fighter V, babando com Street Fighter 6 aqui em casa. Tipo isso, é tipo isso. É, Estou super a no minha hype. droga é o Street Fighter. Estou super no hype. Quem quiser, a gente combina de jogar aí. Foda, cara, valeu. Bom, muito obrigado pelo papo. Foi muito foda. Foi um aulão de economy designer aqui. Então, pra galera também, como a gente comentou, né? Que se você quiser aprender mais sobre economy designer, sigam o Lucas. E, cara, fica aberto aí para você também divulgar as coisinhas que você quiser. E, claro, novamente, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Obrigado, Solato. Obrigado, Pietro, pelo convite.
Vocês realizaram um dos meus sonhos, que era participar do GD de bolso. Ah, vavá, rapaz. Isso aí É, é verdade, pô. Eu ficava olhando e falava, pô, os caras não me chamam, cara. Que isso, Ó, cara? você Que tem que isso? mandar mensagem Aí, pra mim e pro Pietro. Falar, não, porra, tô coisa aqui. horrível, se convidar para o negócio, coisa horrível. Aí eu falo, pô, boa maneira de falar de game design com os caras e tal, não sei o que lá. Aí vocês me chamaram, então é isso. Queria agradecer por poder Tamo junto, participar, que tamo eu acho muito junto. foda o trabalho de vocês. Parabéns, né, enfim, por tudo. E obrigado de novo. E para quem quiser, o pessoal falou, me sigam lá no LinkedIn, principalmente, que eu acho que hoje é a minha única rede social ativa. E quem quiser conversar, trocar ideias sobre economy design, sobre game design no geral, eu também sempre estou disposto a conversar. Então, acho que é o jeito mais fácil de me encontrar aí. Massa. Puta, valeu. E também, obrigado, Pietro Amaral. Valeu aí pelo papo, cara. Valeu, obrigado. E Pietro já está dormindo, né? Pietro já tá dormindo. Talvez. Você falou Pietro, ele acordou assim assustado, ó. Acordou assim. opa, caí aqui da cama. Não, mas valeu. Muito obrigado, Lucas. Realmente, como o John falou, foi muito bom trocar essa ideia com você. Eu acho que você trouxe pontos muito importantes. Recomendo esse episódio. É foda falar isso no final, porque as pessoas não vão estar sabendo, mas recomendo esse episódio para todo mundo que quer começar nessa área. Eu acho que o conteúdo que você trouxe foi muito foda e recomendo às pessoas que te sigam de verdade, porque eu acho que você produz e você também compartilha um conteúdo que você acha interessante e é realmente para mim um conteúdo bastante interessante tudo que você posta. Então, recomendo às pessoas que te sigam. E você falou que, quando eu falei com você, né, você falou agora, eu sempre quis participar do GD de bolso. Na verdade, eu sempre quis que você estivesse aqui, só que eu não sabia em que tema te chamar. E aí, quando veio na cabeça, Justo. putz, Economy Design, vou te chamar o Lucas, porque aí a gente consegue já começar a criar essa relação e começa a colocar você para dentro para os próximos episódios também. Então, Aí, para É quem fechou. está isso. esperando, vai ter mais Lucas no futuro, sim. Que isso, Claro, que já tem umas isso. 3 pautas na nossa cabeça que já falou, ó, acho que encaixa, vamos ver. Maneiro, Muito maneiro. bom. Só chamar que a gente falar de game design. Eu falo para todo mundo, meu hobby, eu gosto de trabalhar e o meu hobby é falar de game design. Desculpa. Vou parar de Pode falar e crer. deixar vocês falarem. John, Oi. se eu estiver balanceando as estrelinhas do GD de bolso, onde é? Boa, se você está querendo dar algumas estrelinhas do GD de bolso que a gente encarecidamente pede para a divulgação do podcast, é só, claro, você divulgar esse episódio que você ouviu agora, mas se você entrar lá no Spotify, tem jeito de você avaliar o nosso podcast e colocando suas 5 estrelinhas, você ajuda a gente a chegar em mais pessoas e passar a palavra do game designer para o mundão. Então, se você entrar lá no Spotify ou em qualquer outro dos agregadores de podcast que você tem, você ouve esse e outros episódios da casa, né? Gosto de usar essa palavra, podcasts da casa. Mas é bom, gente. Obrigado por vocês estarem ouvindo esse podcast. Caso vocês queiram ouvir mais coisas ou seguir a gente nas redes sociais, é só @GD de Bolso no Instagram e no Twitter, que você vai estar sempre sabendo das novidades e os lançamentos dos nossos episódios. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até agora. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.